Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Alan e hoje voltando aí para mais um capítulo desse que tá virando uma série aqui no canal, né, que é a série sobre estúdios barra editora. Eu sempre tento trazer, não sei se necessariamente o melhor, né, para essa série aqui de vídeos de cada estúdio, editora ou editor-estúdio, mas sempre aqueles jogos que me marcaram muito, né? Ou pelo menos apresentar a principal proposta de trabalho, né, das empresas aqui citadas. E hoje eu vou falar de uma que eu gosto muito, assim, desde o primeiro contato, porque até se você entrar no Board Game Geek, por exemplo, e você ver a página, né, desse estúdio, você vai ver o que eles colocam lá, né? Tipo uns 10 mandamentos deles de o que compõe um grande jogo. Aí o fator número 1, fun, né? Diversão. E eu acho que poucas editoras têm jogos que divertem tanto, mas principalmente trazem tantas pessoas para o jogo. Eu acho que os jogos deles não são unanimidades, né? Eu acho que divide muita opinião. Tem gente que gosta, tem gente que acha bem ok, tem gente que passa totalmente longe, respeito também esse tipo de opinião, mas eu acho que os jogos da empresa que eu vou falar aqui, eles fazem muito essa função de te divertir, mas principalmente de te envolver em uma narrativa. E eu acredito que todos os jogos dessa empresa tratam-se disso, narrativas. Então, falar um pouco hoje sobre a Plaid Hat Games, né? A Plaid Hat Games é uma empresa que já está bem estabelecida aí no mercado, tem os seus 10 aninhos tranquilamente. E o primeiro jogo que eu vou citar aqui, talvez seja o mais famoso dela aqui no Brasil, talvez dela como um todo, que é justamente o Mice and Mystics, né? O Mice and Mystics, ele é um jogo de 2012, foi publicado no Brasil pela Galápagos Jogos. Ele teve uma expansão publicada, se eu não me engano, é a The Heart of Gloom, uma coisa assim, o coração de Gloom, Glorm, não lembro o nome exato agora, mas ele teve uma série de produtos lá fora, né, lançados, e do universo também compartilhado, também pela Galápagos, saiu o Tail Feathers, eu não sei pronunciar esse raio dessa palavra, onde você tem os ratinhos, né? Então a história é que os jogadores são ratos, né? Ratos heróicos, principalmente no Mice and Mystics, e no Tail Feathers você também tem essa ocupação, porém num quesito mais aéreo. Então, enquanto no primeiro jogo você tem um jogo de Dungeon Crawler, onde você vai atravessando as histórias propostas ali para você, no Tail você tem batalhas na melhor linha de um X-Wing, né? Onde você tinha miniaturas lindas, 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 aquelas miniaturas de uns pássaros com os ratinhos montados em cima. A maioria das pessoas que comprou o Tail, né, porque ele foi um jogo que ele foi ofertado aí exaustivamente no mercado quando ele entrou quando ele saiu de linha, e o lote inteiro dele também, no final de vida do produto, teve um problema de mofo, infelizmente. Então muita gente comprou esse jogo por uma ninharia, mas muita gente comprou esse jogo nem para jogar, comprou ele realmente para pintar. Então quando você pesquisa aí Tail Feathers Miniatures, alguma coisa do tipo, você vai ver algumas das miniaturas mais bem pintadas que esse Brasil de meu Deus já viu. Eu gostava muito do Mice and Mystics porque eu joguei ele muito com o Gabriel, principalmente porque ele propõe uma história que vai se construindo na sua frente, né? Então você tem toda aquela inocência dos contos de fadas, mas você também tem o altruísmo, né? O heroísmo das lendas arturianas. Então eu acho muito legal a maneira como eles fizeram esse produto, essa linha de produtos, né? Porque o Tail e o Mice, eles basicamente são uma coisa só. Não é original, tá? A verdade seja dita, porque o autor, ele não assume isso publicamente, né? Eu já vi algumas vezes que ele fala que ele se inspirou, teve uma inspiração divina do Mouse Guard, né? O Mouse Guard, que é uma das HQs mais legais de todos os tempos. Se você não teve contato, agora é a hora, porque ela acabou de ser republicada no Brasil recentemente pela Conrad Editora. Ela foi publicada originalmente lá atrás, em fascículos, em 6 edições, e agora a Conrad trouxe uma edição de capa dura linda, e espero mesmo que a Conrad mantenha a publicação, porque essa série é muito legal. Eu li tudo em inglês já, né, via scan, e é uma série muito divertida, mas principalmente por isso. Ela evoca o melhor das lendas arturianas ali pro leitor, e o Mice and Tail, eu acho que eles puxam isso também, sabe? De você se sentir um herói, eterno na luta do bem contra o mal, né? Eu acho muito bacana o que esses dois jogos propõem. E o Mouse Guard, né, também, se você tiver oportunidade, tem um RPG dele publicado no Brasil aqui pela Retropunk, que é um dos RPGs mais legais de todos os tempos, cara. Não é porque eu sou fã dos ratinhos não, mas o RPG é muito legal, mas é muito bacana como a história dos ratinhos se constrói. Tem review meu aqui no canal da HQ, tá bom? Só você procurar aí. Posso deixar marcado aqui também nos cards, né, que essa série de vídeos eu sempre deixo marcado os vídeos ao qual o produto que eu tô falando aqui.
Mas o Mouse Guard é um RPG que você pode aguardar e que muito em breve vou fazer um review sobre ele, porque eu acho que esse carinha aí todo mundo tinha que jogar pelo menos uma vez na vida. Se você é fã de Mice and Mystics, infelizmente não acha ele mais no mercado, porque ele está esgotado há muito tempo. O Mouse Guard está aí, pode te apresentar para o mundo do RPG dos ratinhos. Continuando aí, falar agora de um outro grande título, que foi um arrasa quarteirão, foi muito legal, porque esse caso ele é um daqueles casos onde você vê que ele foi lançado no timing certo, né? A Galápagos Control Jogo Brasil lançou no timing certo e deu muito suporte para o produto, né? Publicando tudo que tinha dele nos seus principais, né, itens, que foi a linha do Dead of Winter. O Dead of Winter também tem review no canal, também vai estar marcado aqui, para você que não assistiu na época. Ele era um jogo que ele copiava descaradamente o Battlestar Galactica. Não é um demérito, né, que eu falo, eu acho que tem muitos jogos que eles são cópias não tão descaradas uns dos outros, mas o problema é quando a cópia é mal feita. Né? Quando um jogo tem esse caráter de cópia e essa cópia é mal executada, aí me incomoda. Mas o Dead of Winter não tinha isso. O Dead of Winter ele era um jogo onde você percebia muito nítido, de forma muito clara, que ele era uma cópia, mas um produto muito bem estruturado. E ele trouxe uma narrativa, né, através da mecânica de Crossroads, que ela acaba permeando vários jogos da Played Hat Games, que foi muito bem executada. Eu tinha um pouco de problema, tá? Sendo bem sincero, porque você tava ali naquela tensão e tal, vamos defender a cidade, né, dos zumbis. Ele tratava sobre isso, né, um apocalipse zumbi, e tava em alta zumbi, Walking Dead, tudo, por isso que eu falei que ele foi um produto muito oportuno na época do seu lançamento. Mas ele tinha esse lance dos Crossroads, que ele parava o jogo, aí você pegava uma carta de Crossroads, você tinha que ler ela inteira, e aí todo mundo ia decidir. É legal? É. Climatiza a partida? Climatiza. Deixa tudo muito interessante? Deixa, mas quebra o ritmo do jogo, entendeu? Só que isso é uma opinião minha, tá? Eu conheço pessoas que amam o Dead of Winter justamente por isso. Não pelas mecânicas apresentadas nele, né, que ele é um semi-co-op, exatamente como é o Battlestar Galactica. O legal do Dead of Winter é que você tem a possibilidade de ter um traidor e não a certeza de ter um traidor, como era no Battlestar Galactica. Então eu acho que o Dead of Winter ele é um jogo que sobreviveu ao tempo. Então, acho que hoje em dia ele ainda é um jogo bem bacana de jogar. Se você tiver a oportunidade aí de encontrar uma cópia usada, infelizmente ele está esgotadaço também há muito tempo, mas se um dia você puder jogar, ele é uma coisa bem legal. Ele tinha um problema, né? Porque como ele copiava o Battlestar Galactica, ele tinha a fase de votação secreta, e os personagens, né, no Dead of Winter, eles tinham localidades específicas para puxar suas cartas. Então quando você abria as cartas de votação, era só você olhar os símbolos, você sabia quem tinha atrapalhado ou não. Aí uma sugestão de setup era você embaralhar tudo, né? Primeiro você separava, preparava o setup de acordo com os símbolos, separava tudo e colocava nos locais. Aí deixava o jogo muito mais interessante. Uma pequena falha no design dele, mas que nunca atrapalhou a experiência, contanto que você fizesse essa pequena house rule. Depois ele teve uma segunda caixa chamada Noite Sem Fim, e também teve uma caixa que fazia um crossover dessas duas, né, para juntar, que era Colônias em Guerra, se eu não me engano. E cara, rolou mesas épicas disso aí, tipo, galera jogando de 10 pessoas, assim, sabe? Os dois tabuleiros montados em mesas, umas do lado da outra, bem legal, viu? Eu conheci pessoas que jogaram esse formato Crossroads dele aí, né? E Cross Games também, né? Muito, muito, muito bacana, cara. Foi um produto muito legal. Continuando aí, falar de um aqui que ele está recém-lançado no Brasil, que ele, de novo, ele traz essa estrutura narrativa, que é o Forgotten Waters, né? O Forgotten Waters, ele é um jogo onde ele te coloca numa aventura de piratas, e ele é um dos jogos que faz a utilização de um app, né? Então você tem que ter um celular ou um computador por perto para você jogar. Eu lembro que teve alguma polêmica no lançamento dele aqui no Brasil. O pessoal falou assim, mas não traduziram, né, as falas, porque não mexeram na dublagem e tal, e blá 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 blá. Gente, eu entendo, né? Mas eu achei muito justo também quando o autor se manifestou na internet, quando essas críticas chegaram até ele, e ele colocou da seguinte forma: se esse jogo fosse localizado, né, que é o termo correto, para a língua de vocês, ele jamais sairia, né? Porque é muito extenso. Então isso atrasaria demais. E é legal porque esse jogo ele também tem um séquito de fãs, ele é super bem ranqueado no BGG, se você olhar. E é legal porque ele, assim como vários jogos da Played Hat Games, ele não está preocupado em ser um jogo mecanicamente complexo. Ele está muito preocupado em te entregar uma experiência realmente imersiva. E eu acho que o Forgotten Waters
posso estar falando besteira, mas eu acho que ele até então é o jogo que melhor fez isso, tá? Eu acho que nenhum jogo da Playhat Games entregou uma narrativa tão bem estruturada como a que Forgotten Waters entrega. Então assim, se você ainda não teve contato com ele, tá com vontade, gosta de jogar jogo imersivo, com narrativa, principalmente essa narrativa swashbuckler, né, que é aquela história de gente com capa, com espada, enfiando a bandeira, lá Piratas do Caribe, né, enfiando a faca na bandeira e descendo. Jogaço, jogaço. Pude jogar 2 partidas dele somente, né? Não explorei todo o modo de campanha, mas tudo que eu vi dele eu gostei muito. Achei um jogo muito bacana. Continuando aqui, eu vou falar agora de um dos meus queridinhos. Esse sim é um War Concur, eu acho ele sensacional. É o meu jogo favorito da editora, tá? Não acho que é o melhor, né? Porque, como eu acabei de falar, né? Eu acho que o Forgotten Waters, talvez ele seja o melhor no que ele se propõe na estrutura narrativa. Porque esse jogo ele não é narrativo, isso que eu vou falar agora, mas eu acho que ele é o meu favorito porque quem me conhece sabe que eu adoro jogos PVP, né, o famoso X1, né, 1 contra 1. Vivo jogando com meu filho, vivo perdendo sistematicamente pro meu filho, e esse é um dos meus favoritos, que é o Summoner Wars. O Summoner Wars é outro produto que foi lançado também exaustivamente pela Galápagos, não tô falando besteira, na primeira encarnação do jogo ela publicou exatamente tudo desse jogo, assim, sem exceção, e depois ele ganhou uma Master Set, né, que ela meio que consolidava algumas coisas das expansões soltas, e ele ficou sumido do mercado durante muito tempo. Então você via o Summoner Wars ele sendo meio que caçado, assim, sabe? Ele era um item de grande interesse entre as pessoas e ninguém achava. Com o advento, né, da segunda edição, recém-lançada no Brasil, que agora já está com 4 expansões, se eu não estou falando besteira, cada expansão é uma facção nova. Esse jogo ele tem uma rejogabilidade absurda. Então assim, eu adoro jogos PVP, né? Pegar aqui de imediato de cabeça Twilight Struggle, Watergate, Seven Wonders Duel, o King Domino Duel, jogos de duel, assim, sabe? Keyforge, ou o próprio Legend of Five Rings, né? Eu gosto muito desses jogos PVP, né? Quando você sai na porrada. Só que o Summoner Wars ele tem uma grande vantagem porque ele é um xadrez, a verdade é essa, ele é um xadrezão. Então você vai pegar lá a sua facção, leia a sua facção antes de jogar, leia, não joga no modo vida louca, tipo abre, embaralha, faz setup e joga. A chance de você ganhar é pequena. Mas eu gosto muito como elas são equilibradas. Né? No Summoner Wars original eu senti um pouco um desbalanceamento, né, com algumas facções, principalmente aquela dos mortos-vivos, que era a mais famosa e também a mais caçada, né? Todo mundo queria essa facção. Mas agora nessa nova encarnação do jogo eu acho ele muito, muito, muito bem balanceado. Uma das expansões mais recentes que eu joguei dele, que foi os Avianos da Lança Celeste, eu achei ela um pouquinho roubada. Eu falei, esse negócio do cara ficar voando, ficar passando poder pra quem tá perto, e o cara voa também. Eu falei, isso vai quebrar o jogo. Até o momento que eu joguei com os Anões Fúngicos, que é uma das expansões mais recentes. Cara, é incrível como uma dá counter na outra. Assim, incrível. Então eu acho que o Summoner Wars, pra você que gosta de jogar um PVP, seja com seu filho, seja com seu esposo, com a sua esposa, com seu namorado, com a sua namorada, anyway, eu acho que o Summoner Wars ele entrega uma proposta delícia, assim, e legal porque ele é um jogo muito portátil, né? Ele tem o tamanho de uma caixa padrão, mas dá pra claramente você levar ele pra cima e pra baixo porque ele é um jogo leve. Então, jogaço é um dos meus favoritos. E aí, continuando, né, na estrutura narrativa, falar agora de um jogo... Não, eu vou deixar isso por último porque é um dos meus favoritos. Continuando na estrutura narrativa, mas não o que eu ia falar, puxando para outro. Esse foi um jogo que passou batidaço por todo mundo. Eu acho que o momento que ele foi lançado trabalhou muito, né, a favor disso, que foi o Gen 7. Né? O Gen 7 ele é um jogo, ele foi lançado na pandemia de 2020, isso foi muito ruim. Né? A gente sabe que muitos jogos na pandemia estouraram, né, justamente porque as pessoas estavam trancadas em casa, então quem estava de casal, ou ali 3 pessoas, né, jogou muito alguns jogos, sempre jogo assimétrico. Eu lembro do Seven Wonders Duel, eu não via muita gente falando, de repente eu vi todo mundo assim, ó, falando sem parar do jogo. Então acho que a pandemia ajudou muito alguns jogos, mas ela trabalhou muito em detrimento de outros. E o Gen 7, eu acho que ele é um dos maiores exemplos disso. Ele é um jogo de alocação de dados, né, e algumas mecânicas variáveis ali, poderes variáveis, mas ele conta uma história, né, onde os jogadores eles estão meio que procurando um novo lar, né, para a humanidade. Então ele é um jogo narrativo, ele é um jogo de campanha, onde você vai jogando e conforme as suas escolhas você vai abrindo caminhos, né, narrativos e caminhos de escolhas e mecânicas. Ele é quase um Legacy,
tá bom? Ele não tem a questão de destruir, né, os componentes, mas ele é quase um Legacy por conta da proposta dele. E ele é um jogo que eu vi muita gente reclamando no sentido dele ser um pouco repetitivo, porque a maneira como as partidas se transcorrem, elas eram muito parecidas, tá? Mas aí eu acho que de novo, é de acordo com as escolhas que você faz no jogo. Então, para onde você vai, né, as direções que você escolhe, você vai abrir novas mecânicas. A boa vantagem é que para você explorar todo esse jogo, dá para jogar ele mais de uma vez, sem a necessidade de você destruir o seu jogo. Então o Gen 7, eu acho que ele é mais um, né, jogo narrativo da Playdead Games, que cumpre bem o seu papel, no sentido de contar uma história, né? Você vê a história se desdobrando, mas isso é muito legal porque ela se desdobra por conta das suas escolhas e não por você seguir uma linha narrativa propriamente dito. E caminhando aqui, né, para os nossos momentos finais desse vídeo, fala de um jogo, esse sim, Legacy. Esse dividiu muita opinião, teve gente que amou esse jogo e teve gente que achou ele o jogo mais parado e sonolento da história, que foi o Seafall, né? O Seafall, ele também foi lançado aqui no Brasil. Aliás, se eu não estou falando besteira, todos os jogos da Playhead são da Galápagos Jogos aqui no Brasil. E o Seafall era um jogo de Legacy do Rob Davao, cara. Rob Davao é ninguém mais, ninguém menos do que o cara que criou Pandemic Legacy, entendeu? Que é um dos melhores jogos de todos os tempos, né? Não um dos melhores jogos Legacy de todos os tempos, é um dos melhores jogos Legacy de todos os tempos, né? Aliás, um dos melhores jogos de todos os tempos. E o Seafall eu não joguei, tá? Eu não tive contato com o produto, mas eu vi reviews muito variados, eu vi gente defendendo ferrenhamente que o jogo sim transportava o que era o clima de uma expansão marítima, né? De você ter uma campanha ali sobre as águas, mas também muita gente falava que ele era parado em excesso. Então, talvez o autor tenha sido tão assertivo na sua escolha ali, porque a gente sabe que viagem no mar é parada. Você olha para um lado é mar, você olha para o outro lado é mar, você olha para cá é mar, você olha para trás é mar. Trabalhou em favor, trabalhou contra o jogo, não sei porque eu não joguei, mas eu vi que as críticas dele foram bem divididas, né? Mas me impressiona também foi justamente pelo fato do autor, né? Porque ele é um autor bem quisto, né? É um cara que costuma entregar coisas muito boas, né? Entregou Pandemic Legacy, entregou a série Unmatched também. Então, assim, o cara, ele tem coisas realmente muito boas. E aí, partindo aí pro meu último jogo, deixei de propósito esse pro final, porque é um dos que eu mais gosto, é um dos jogos que eu mais joguei com meu filho. Eu acho ele divertidíssimo. Eu vejo todo mundo se rasgando aí com o Gloomhaven, Presas do Leão, né, recém-lançado, que é um jogo animal, sensacional, mas principalmente pelo uso, né, de você ter um livro e você vai virando e cada página ela vai constituindo os tabuleiros, né? Então é muito legal porque o Presas do Leão ele explora essa ideia além, né, ele dá um passo além. Mas o primeiro jogo que eu vi, no sentido de você ter um livro e o livro é o tabuleiro para você explorando a aventura, foi o fofíssimo Stuffed Fables, também tem review aqui no canal. Stuffed Fables foi um jogo que eu joguei pra caraca com o Gabriel, tinha bichinhos de pelúcia lindos, e ele é um jogo infantil, mas ele é um jogo com uma proposta muito bacana para ser jogado essencialmente entre pais e filhos. Então legal assim, senta você lá, pai / mãe, né? E reúne seus pequenininhos, leia a história para eles. É uma historinha mesmo, sabe? É uma historinha infantil. Leia a historinha, aí tem o ursinho de pelúcia, aí tem... É que eu não vou lembrar os nomes, faz muito tempo que eu joguei, mas assim, cada um é mais bonitinho que o outro, mas é legal a historinha sendo contada dos bichinhos de pelúcia, lutando contra os pesadelos, lutando contra as coisas do mal, e é muito bacana porque esse jogo estimula muito a leitura, né? Então é bacana quando tem algumas intersecções nas aventuras, deixa os pequenos lerem, deixa eles tomarem as decisões. Eu joguei muito com o Gabriel, mas teve algumas partidas que eu joguei com ele e amiguinho dele da escola, então eu meio que ficava olhando ali e falava, eu vou só conduzir, deixar eles jogarem. E foi um dos jogos mais bacanas que se desdobrou na minha mesa de jogo aí, foi o Stuffed Fables clássico, infelizmente está esgotado, com um pouco de sorte você consegue achar ele aí hoje em dia também. E é isso. Falei hoje aí um pouquinho de uma das minhas empresas favoritas do mercado, que é a Playdead Games. Eu acho que ela é uma empresa que ela sempre entrega coisas muito interessantes, mas a proposta de trabalho deles é muito clara. Contar uma história para você que está jogando, essa história geralmente sempre é muito bem contada. Críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos! E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!